Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que se declara ações no exterior na sua declaração de imposto de renda. A gente vai falar sobre como que se declara cada informação que precisa ser lançada lá no programa do IR, como por exemplo os saldos de ações, os ganhos ou prejuízos. Vamos falar como que se lida com os prejuízos, como que você declara o saldo na conta da corretora e não apenas as suas ações propriamente ditas, como que se usa o programa do IR, como que se usa o GCAP, quando que tem que usar o GCAP, que é o Programa de Ganho de Capital, como que se faz os lançamentos lá no Carnê-Leão Web, quando que se usa o Carnê-Leão Web, vamos falar sobre as regras de conversão, que são relativamente complicadas e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá? Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você não quiser entender esse monte de regra de que eu vou falar agora, vai lá no nosso site, acessa a plataforma, que ela vai te fazer perguntas bem simples sobre as suas ações no exterior e sobre todas as outras informações pertinentes para a sua declaração de imposto de renda, e é ela própria quem vai fazer o lançamento de forma automática no programa do IR. Você não vai precisar sequer baixar esse programa. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais seguro do que você fazer por conta própria e muito mais barato do que fazer com um contador. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer sobre o que é que a gente não vai falar ao longo desse vídeo. Em primeiro lugar, não vamos falar sobre como que você declara remunerações recebidas do exterior. Então, se você está procurando saber como que declara um determinado rendimento que você teve por conta de um trabalho que você prestou lá no exterior e recebeu em dólar, etc., dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Também não vamos falar sobre ações operadas aqui no Brasil. Se você quiser entender como que se declara ações operadas na Bolsa de Valores brasileira, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Também não vamos falar sobre o caso de BDRs. As BDRs, elas são certificados negociados em Bolsa de Valores, portanto são ativos que são negociados na Bolsa aqui no Brasil e eles também não entram no conceito de ações no exterior. Então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui no card que você vai entender direito como que declara as BDRs. Regras gerais. A regra número 1 que você deve saber é que o simples fato de você ter operado em Bolsa de Valores, ainda que no exterior, já te torna obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Pode ter sido 1 centavo que você operou na Bolsa, isso já te torna obrigado a declarar. E na declaração anual você vai ter que inserir todas as informações obrigatórias e não apenas aquelas relacionadas à sua atividade em Bolsa de Valores. A única exceção a essa regra, que não é bem exceção, é no caso de você ter feito operações em anos anteriores ao ano calendário que você está declarando e apenas manteve esses ativos ao longo do ano calendário. Nesse caso, então, você não vai ser obrigado a declarar. Então vamos supor que você está fazendo a sua declaração de imposto de renda 2022 referente ao ano calendário de 2021 e que você tenha operado em bolsa nos Estados Unidos no ano de 2020 e ao longo do ano de 2021 você apenas manteve os ativos que você já tinha comprado lá, recebendo apenas os dividendos, mas não fez nenhuma operação de compra nem nenhuma operação de venda. Então nesse caso, por mais que você tenha ativos no exterior, você não seria obrigado a declarar apenas por tê-los, já que você não fez nenhum tipo de operação, nem de compra, nem de venda. Se você ainda está em dúvidas de se você é ou não obrigado a fazer a sua declaração anual, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui na descrição que a gente explica em detalhes quem que está e quem que não está obrigado a declarar. Regra número 2, tudo que a gente vai falar aqui para ações estrangeiras vale também para as ETFs. As ETFs, como são fundos negociados em Bolsa de Valores, ainda que no exterior, elas se enquadram nesse conceito e, portanto, as regras de que a gente está tratar aqui se aplicam também a elas. Regra número 3, na declaração anual de imposto de renda, você vai ter que lançar 4 tipos de informações diferentes. O primeiro deles são os dividendos. Então, independente da quantidade que você tenha recebido de dividendos do exterior, você vai ter que lançá-los todos na sua declaração anual. O segundo são os saldos, ou seja, a quantidade de ações que você tinha em 31 de dezembro do ano calendário e em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário. E também os custos de aquisição de cada um desses saldos de ações até cada uma dessas duas datas específicas. Acontece que nesse caso você só é obrigado a declarar esse saldo se o custo de aquisição dele tiver sido superior a R$1.000 até 31 de dezembro do ano calendário. Se tiver sido inferior, é opcional, você pode declarar ou não. Terceira informação são os ganhos de capital, ou seja, todos os lucros que eventualmente você tenha tido com a venda de ações. Vendeu por um valor superior ao da compra, também tem que inserir na sua declaração anual, ainda que esse ganho de capital ele esteja contemplado pelo benefício da isenção.
E a quarta informação são os impostos que eventualmente você tenha pago no exterior. Por exemplo, dividendos recebidos de companhias negociadas em bolsa de valores nos Estados Unidos, elas estão sujeitas a uma retenção de 30% na fonte. Esse valor você vai poder abater do imposto de renda devido aqui no Brasil, contanto que você faça esse lançamento num campo apropriado lá na sua declaração anual, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa informação também é imprescindível, você não pode esquecer de lançá-la. Regra número 4, as regras de conversão. Como você vai estar fazendo aquisições, ou vendas de ativos no exterior, eles sempre vão estar sendo negociados numa moeda diferente do real. E por isso você precisa entender de maneira bem clara como que você as converte para o real, já que em todas as declarações de imposto de renda, tanto a declaração anual, como o Carnê-Leão, como o GCAP, você vai ter que lançar essas informações, na maioria das vezes, em reais. E aí a regra varia do tipo de operação de que a gente está falando. Para dividendos, por exemplo, a regra de conversão é a chamada regra da quinzena. Você sempre vai converter o valor original recebido em dólar americano para o real com base na cotação de compra do dólar fixada pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Se a moeda original não tiver sido o dólar americano, você vai ter que primeiro convertê-la para o dólar americano com base na cotação de compra fixada pelo Banco Central do país de origem para o dia em que aconteceu o recebimento e só depois é que você vai converter do dólar americano para o real com base aí de novo na cotação fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior àquele em que aconteceu o recebimento. Para isso, utilize a calculadora do Banco Central. Vai no Google, coloca boletins e cotações BBC, clica na primeira página que vai aparecer, e aí nela você vai conseguir inserir aqui uma data específica, você pode conseguir inclusive um intervalo de uma data, deixa esse primeiro checkbox aqui marcado, que é o de cotações de fechamento de uma moeda em um período, e vamos supor, por exemplo, que você queira saber em 1º de agosto de 2021 quais que eram as cotações tanto de compra como de venda. Então você vai deixar essa data aqui selecionada, coloca, por exemplo, que é o dólar americano, a data final ela tem que ser pelo menos um dia depois, tá? E com base nisso você vai conseguir nessa data aqui, do dia 2 de agosto de 2021, qual que era tanto a cotação de compra quanto a cotação de venda. É essa informação que você deve utilizar para fazer as conversões. Lembrando que se você estiver fazendo a sua declaração por meio do IRBot, essa conversão é feita de maneira automática. Então basta você colocar o quanto que você gastou na moeda original, do país, que toda a conversão ela vai ser feita de maneira automática pelo algoritmo da plataforma e o lançamento também nas declarações respectivas também vai ser feito de maneira automática. Já para os custos de aquisição, aí a regra de conversão ela vai depender do dinheiro, da origem do dinheiro que você está utilizando para adquirir essas ações. Se o dinheiro ele tiver vindo do Brasil, ou seja, você utilizou os seus rendimentos que você tem aqui no Brasil, seu salário, as suas fontes de renda de maneira geral, mandou para o exterior e de lá fez uma determinada aquisição, nesse caso, o valor do custo de aquisição vai ser o valor em reais que você utilizou. O problema é que muitas vezes você vai transferir um determinado valor para a conta da sua corretora e vai utilizar apenas uma parte desse valor para adquirir as ações. E aí, nesses casos, você vai ter que proporcionalizar. Vou te mostrar aqui com um exemplo. Imagina que, por exemplo, no dia 1º de agosto de 2021, você transferiu para a conta da sua corretora lá no exterior, vamos supor nos Estados Unidos, R$1.000. E que nesse dia a taxa de câmbio do dólar estava a R$5, ou seja, $1 valia R$5. Nesse caso, então, quando o seu dinheiro, os seus R$1.000, eles entram na conta da sua corretora, eles se tornam $200. E aí, vamos supor que no dia 4 de agosto, o câmbio do dólar subiu para 5,20 e que você comprou uma ação de uma companhia qualquer por $50. Nesse caso, o custo de aquisição dessa ação ele foi de $50. Esses $50, eles representam 25% do total em dólar que você tinha aportado lá para a conta da sua corretora. Portanto, o custo de aquisição em reais ele vai ser o valor em real que você tinha transferido vezes 25%. Consequentemente, R$250. Já se o dinheiro que você utilizou, ele se originou lá no exterior mesmo, por exemplo, você utilizou dividendos que você já tinha recebido de companhias americanas para comprar mais ações americanas, aí nesse caso você vai ter que converter com base na cotação, dessa vez de venda e não de compra, fixada pelo Banco Central na data em que aconteceu a aquisição. Sempre que você tiver em dúvida de se você vai utilizar a cotação de compra ou a cotação de venda, a regra é, se você estiver comprando, você usa a cotação
cotação de venda. Se você estiver vendendo, você usa a cotação de compra. Se a aquisição foi feita numa outra moeda diferente do dólar americano, de novo, você vai converter para o dólar americano com base na cotação de venda fixada pela autoridade monetária do país de origem na data em que aconteceu a aquisição e depois você converte de dólar americano para real com base na cotação de venda fixada pelo Banco Central também para a data em que aconteceu a aquisição. Note que nesse caso aqui você não usa a regra da quinzena, não importa qual que era a cotação no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, o que importa é qual era a cotação no dia em que foi feita a operação de aquisição. Caso você tenha usado parte de dinheiro oriundo do Brasil, parte de dinheiro oriundo do exterior, aí você vai ter que proporcionalizar. Se, por exemplo, a aquisição usou 20% de dinheiro oriundo do Brasil, você vai utilizar a primeira regra de conversão, ou seja, o custo original em real. Se foi 80% em dinheiro vindo do exterior, aí você vai utilizar a regra lá da conversão, utilizando a cotação no dia em que ela aconteceu. Já para ganhos de capital, o ganho de capital ele sempre vai ser a diferença entre o valor da alienação, conforme a cotação do dia, e o valor da aquisição. Sendo que, nesse caso, você não vai precisar fazer a conta manualmente, você vai poder usar o GCAP, que é o Programa de Ganhos de Capital da Receita Federal, em que esse cálculo ele vai ser feito automaticamente para você, bastando você inserir os valores originais em dólar americano. Daqui a pouquinho eu vou explicar em detalhes como que você usa o GCAP e como que você faz essa conta, né, por lá. Regra número 5. Ganhos de capital inferiores a R$35 mil não são tributados, porém são de declaração obrigatória. Isso significa que, por mais que não vá te custar nada fazer a declaração desses valores na sua declaração anual, você precisa lançá-los lá. Não pode esquecer, porque você, se não lançar, está sujeito a multa e também a cair com mais facilidade na malha fina, já que você não vai estar comprovando origem de determinados rendimentos. Note que a faixa de isenção para operações realizadas com ações no exterior é superior, portanto, à faixa de isenção para ações negociadas no Brasil. Enquanto que no Brasil a faixa de isenção, né, vai para vendas até R$20 mil, né, para o exterior vai até R$35 mil. Lembrando também que esse valor ele não é o correspondente ao lucro que você teve, sim ao total de vendas. Se você teve, por exemplo, um lucro inferior a R$35 mil, mas o total de vendas foi superior a 35 mil, então nesse caso esse seu lucro é tributável. E aqui a gente entra na regra número 6. Ganhos de capital decorrentes de vendas realizadas superiores a R$35 mil no mesmo mês são tributáveis, sendo que nesse caso você pode usufruir de algumas deduções. Você pode deduzir as taxas de corretagem, ou seja, o valor que você pagou para a sua corretora lá nos Estados Unidos em razão da operação que você fez ou em qualquer outro país, e o imposto que tiver sido pago no exterior, caso o país em que está sendo negociada a ação, ele mantenha um acordo com o Brasil para evitar a bitributação. Nesse caso, a compensação ela acontece até o limite do imposto de renda que seria devido aqui no Brasil, né, caso essa operação se desse aqui. Regra número 7, não é possível compensar prejuízos que você teve em face de lucros futuros, ainda que o prejuízo e o lucro com o qual você quer compensar, eles tenham acontecido no mesmo mês. Então, infelizmente, qualquer prejuízo que você tenha negociando ações no exterior morre com você. Não pode ser aproveitado depois, como acontece com as ações negociadas aqui no Brasil. Agora vamos ver o passo a passo que você deve seguir lá no programa do IR. A primeira coisa que você deve fazer é baixar o programa. Se você ainda tem dúvidas sobre como que faz isso, qual que é a versão do programa que utiliza, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Baixado o programa, você vem aqui primeiro para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Nela você vai inserir todos os lucros que você tenha tido com vendas inferiores a R$35 mil no mesmo mês. O código que vai ser utilizado é esse 05, é referente a ganho de capital na alienação de bem, e o valor informado aqui deve ser o valor total desses lucros. Você pode consolidar todos os valores que você teve ao longo do ano, somá-los e lançar num item só. Acontece que, como eu disse no começo do vídeo, para você fazer o lançamento desse ganho de capital, é interessante você utilizar o GCAP, ainda que você não seja obrigado a fazê-lo, porque por meio dele você vai ter a garantia, né, de que as regras de conversão estão sendo feitas de maneira correta. Em seguida, você vai preencher a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Você vai selecionar uma dessas abas aqui, titular ou dependente, dependendo de quem tenha recebido esse rendimento, e você vai vir aqui para a aba Outras Informações. Essa ficha vai servir para você incluir os dividendos que você tiver recebido do exterior. Eles vão ser inseridos aqui nessa coluna exterior. Se os valores correspondentes a esses dividendos somados tiverem sido superiores, mediante a conversão, conforme as regras que eu já expliquei,
também tiverem sido superiores a R$ 1.903,98 no mesmo mês, você vai precisar fazer antes o Carnê-Leão. E agora, desde 1º de janeiro de 2021, que o Carnê-Leão ele é acessado através do ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Se você quiser saber como que faz o preenchimento lá do ECAC, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Se esses recebimentos eles tiverem sido inferiores a R$ 1.903 em qualquer momento, aí você vai preencher essa coluna aqui do exterior, tá? Conforme a data em que tenha havido o recebimento desses dividendos. Um detalhe importante é que o mês em que você vai lançar esse recebimento, ele deve ser o mês em que você recebeu lá na sua conta no exterior e não o mês em que você recebeu aqui no Brasil, em que você fez a transferência aqui para o Brasil. Se tivesse sido efetuado algum pagamento de DARF referente a um desses dividendos, aí você vai lançar nessa coluna aqui, caso você não tenha feito a importação automática através do Carnê-Leão. Se você tiver feito o Carnê-Leão e quiser fazer essa importação automática, você vai primeiro exportar lá no Carnê-Leão, como você vai ver no vídeo que eu acabei de indicar, e depois você vai selecionar aqui importar dados do Carnê-Leão e selecionar o arquivo no computador onde você tiver salvo. Se você pagar alguma dessas DARFs aqui em atraso, você ainda assim deve lançá-las no mês de referência. Ou seja, se você tinha que pagar uma DARF sobre um determinado dividendo que você recebeu no mês de abril, mas você pagou em atraso agora ou pagou em algum mês posterior, ainda assim você vai ter que lançá-lo aqui na linha referente ao mês de abril. E também o DARF, o valor que você vai inserir aqui apenas é o valor do principal. Se você estiver pagando em atraso e, portanto, estiver incorrendo em juros e multa, os juros e multa não vão ser lançados aqui no programa. A próxima ficha que você vai ter que preencher é a de bens e direitos, em que você vai colocar os saldos das suas ações. Você vai vir aqui usar o código E31, referente a ações, vai indicar se o titular dessas ações é você mesmo ou algum dos seus dependentes, vai colocar a localização dela, então vamos, por exemplo, colocar Estados Unidos, e aqui você vai discriminar alguns detalhes importantes a respeito desse ativo. Quais são as informações que tem que constar da discriminação? A primeira delas é o nome da companhia, tá? Então é importante que você coloque não apenas o código, mas o nome completo, né, da companhia, a quantidade de ações que você tinha em 31 de dezembro do ano calendário, o custo de aquisição dela na moeda original e o tipo de rendimento utilizado para essa aquisição, se foi um rendimento vindo do Brasil ou se foi um rendimento vindo do exterior ou se foi ambos, parte vindo do Brasil, parte vindo do exterior. Existem algumas outras informações opcionais que você pode inserir, que você vai ver muita gente aí recomendando que se coloque, tá? Mas elas não são obrigatórias. É, por exemplo, o caso do nome da corretora, do preço médio de cada uma das ações e do câmbio médio utilizado. Elas não são informações obrigatórias, mas são consideradas uma boa prática. Para você ver um exemplo de uma discriminação que estaria completa, atendendo a todos os requisitos e sem colocar nenhuma informação a mais, seria, por exemplo, 10 ações de Apple Incorporation compradas por $2.100 com rendimentos auferidos originalmente em reais. Pego essa descrição aqui, coloco aqui no programa, tá? E pronto, a discriminação está contendo todas as informações necessárias. Nesse caso, a gente iria colocar aqui o valor do situação em 31/12 de 2020, né, do ano calendário, conforme as regras de conversão, então isso aqui teria que ser convertido, né, conforme o gasto que você teve em reais para fazer essa aquisição, né, vamos supor que seria de R$20 mil. E aí pronto, você clica em OK e está declarado, portanto, esse ativo. Você tem que repetir esse mesmo procedimento para cada um dos tipos de ações diferentes que você tiver. Lembrando que só é obrigado a fazer isso caso o custo de aquisição até 31 de dezembro do ano calendário daquela ação específica tiver sido superior a R$1.000. Outra coisa importante para você fazer ainda aqui na ficha de bens e direitos é colocar o saldo lá na sua corretora. Então, para isso, você vai utilizar esse código aqui, o 62, referente a depósito bancário em conta corrente no exterior, vai inserir a localização, por exemplo, Estados Unidos, e vai inserir o nome da instituição financeira e os dados bancários, né, da sua conta lá no exterior, colocando o saldo dela em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário e em 31 de dezembro do ano calendário. Com isso, você também declarou aqui o saldo da sua conta no exterior. Em seguida, para declarar os ganhos de capital, você vai vir aqui para a ficha de ganhos de capital, né, na subficha direitos/bens móveis.
Aqui note a grande diferença em relação à declaração de ações no Brasil, em que você teria que recorrer a essa ficha aqui de renda variável, operações comuns / day trade. No caso de ações no exterior, você vai vir para essa aqui. Note também que não há possibilidade de você inserir manualmente os dados referentes a isso, só há possibilidade de você importar o arquivo que tiver sido gerado lá no GCAP. Essa ficha só precisa ser preenchida caso você tenha vendido mais de R$35 mil num determinado mês com ganho de capital e, consequentemente, esse ganho de capital ele seja tributável. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que você faz esse passo a passo lá no GCAP. Por fim, você também vai vir aqui na ficha de imposto pago / retido, nesse item 2, referente a imposto pago no exterior pelo titular e dependentes, e vai inserir o total de imposto que eventualmente tiver sido retido no país de origem. No caso dos Estados Unidos, são aqueles 30% do imposto de renda americano que são retidos sobre os dividendos. A regra de conversão ela vai respeitar a regra da quinzena, então você vai converter esse imposto com base na cotação fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior àquele em que tiver sido feito o pagamento. Se a moeda original não for o dólar americano, primeiro converte para o dólar americano e depois, né, para o real com base nessa informação, e aí você insere esse valor aqui. Essa informação é importantíssima para você reduzir o seu imposto a pagar, porque senão você vai acabar não usufruindo desse tremendo benefício fiscal que vários países têm com o Brasil, de você poder compensar o imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil. Agora vamos mostrar como que é o passo a passo lá no GCAP. Para você baixar o GCAP, você coloca GCAP no Google, tá? Clica aqui na primeira página que vai aparecer, que é a do download do programa, e seleciona qual que é aquele que você está querendo. Então, se você quiser, por exemplo, se as operações elas foram feitas em 2021, você baixa o de 2021. Se for em 2020, baixa em 2020. Nesse caso, não acontece o que acontece com o programa gerador da declaração, o PGD, em que você sempre tem que baixar o ano seguinte àquele que você está declarando. Nesse caso aqui, você vai baixar a versão que corresponder exatamente ao ano em que você obteve aqueles rendimentos. Uma vez baixado, você vai preencher uma ficha básica de identificação e em seguida vai vir para essa ficha aqui de direitos / bens móveis. Clica então em novo e preenche as informações que forem solicitadas aqui. A primeira delas é onde o bem que foi adquirido, se foi no Brasil ou no exterior, coloca que foi no exterior. A especificação é uma especificação que você vai colocar mais para controle seu. Então, por exemplo, venda de ações da Amazon Incorporation em 2/8/2021. A data de aquisição aqui, pessoal, o que acontece? Se você tiver adquirido todas as ações que você vendeu, tá, numa mesma data, ótimo, coloca a data em que você fez a aquisição. Se você adquiriu em datas diferentes as ações que você está vendendo agora, que te geraram esse ganho de capital, a Receita Federal ela nunca se pronunciou dizendo qual que é a data que você vai ter que utilizar. A minha sugestão é que se utilize a última data. Tá? Então, se, por exemplo, a última vez em que você comprou essas ações aqui que foram vendidas da Amazon foi, por exemplo, no dia 20/7/2021, insere isso e depois informa qual que foi o tipo de rendimento utilizado. Se foi rendimento vindo do Brasil, do exterior ou ambos. Vamos colocar aqui que foi rendimento auferido em moeda nacional. A cotação do dólar que você vai utilizar é aquela da data da aquisição, que você pega lá naquela calculadora do Banco Central que eu já apresentei aqui. Se as aquisições elas tiverem sido feitas em datas diferentes, você vai ter que calcular a média ponderada dessa cotação do dólar. Para isso, o cálculo não é tão complexo quanto parece. Você vai simplesmente pegar o total gasto com essas ações em reais, somá-los todos e dividir pelo total gasto com essas ações em dólar. Com isso, você chega à média ponderada da cotação do dólar. O custo de aquisição que você vai inserir aqui é o custo de aquisição original em dólar. Então, por exemplo, se a cotação ela foi, por exemplo, a 5,10, né, e o custo de aquisição ele tiver sido de $2.000, né, o custo de aquisição em reais já vai ser calculado aqui pelo programa com base, né, na cotação do dólar. Então vai ficar esse custo de aquisição de R$10.020. Em seguida você vai vir aqui para a aba de adquirente. Nessa aba você não vai inserir, claro, quem está comprando essas suas ações, porque você não sabe quem que comprou lá na bolsa, né, no exterior. Então você vai adicionar um item novo e vai colocar o nome da corretora. Se você, por exemplo, está usando, vamos supor, a Avenue, né, coloca Avenue Securities. LLC, se eu não me engano, tá? E o campo referente ao CNPJ, como se trata de uma empresa estrangeira, não precisa ser preenchido. Clica então depois no botão OK e aí parte para a aba de operação. Em operação, a primeira pergunta que vai ser feita é quanto à natureza dela. Você vai pensar que é uma venda, já que você está vendendo ações, mas não é. Nesse caso, você vai selecionar a alienação de ações em bolsa de valores.
Ele vai perguntar se ela foi a prazo prestação, não. A data da alienação, vamos colocar aqui que foi aquela que eu coloquei no começo, que foi uma alienação feita no dia 2 de agosto de 2021. A cotação do dólar na data de alienação, vamos colocar aqui que nessa data específica ele estava a R$ 5,00. O valor da alienação, vamos colocar aqui que o valor dessa alienação ele tenha sido de $10 mil, portanto R$50 mil. O custo de corretagem, vamos colocar que foi, por exemplo, $5. Ele vai perguntar se já houve alienação parcial desse bem, pode deixar em branco. E sobre essa parte aqui do imposto pago no exterior, você não precisa preencher caso você esteja operando nos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse caso não vai ter nenhum tipo de retenção tributária sobre ganho de capital. A retenção acontece apenas sobre dividendos. Se for um outro país, você seleciona qual que é e já coloca o valor eventualmente pago em reais. Em seguida vem para a aba de apuração, em que ele vai consolidar exatamente qual que foi o valor do ganho de capital e quanto que vai incidir de imposto, que vai estar consolidado aqui nessa aba cálculo do imposto. Note que então o imposto devido, nesse caso aqui, ele é de R$ 5.966,25. Essa aba de consolidação você não precisa fazer nada, nem nessa do cálculo do imposto, por enquanto. E aí, para gerar o DARF referente a esse imposto, você vem aqui no menu lateral esquerdo e clica em DARF, direitos, bens, participações societárias. Clica depois em OK e aí ele vai te exibir, né, a DARF paga. Antes disso, verifique eventuais pendências que possam ter sido geradas aqui no programa. Então você vem aqui em verificar pendências, ele vai indicar todas as informações obrigatórias que você ainda precisa preencher. Uma coisa que você não pode esquecer, depois que fizer o pagamento do DARF, é de voltar aqui exatamente na ficha que você gerou e inserir em cálculo do imposto o valor do imposto pago. Então você pagou integralmente essa DARF aqui de 5.966, copia e cola esse valor aqui. Por que que isso tem que ser feito? Porque quando você exportar esse arquivo digital e importá-lo lá no programa gerador da declaração anual, se não constar aqui já no programa que você pagou esse imposto ele vai ser gerado lá no programa, consequentemente você vai estar pagando um imposto muitas vezes altíssimo em duplicidade. Então assim, não esqueça que essa etapa é fundamental. Uma dica importante que eu dou, pessoal, é que assim, muitas dessas corretoras americanas com foco no público brasileiro, como a Even, a Passfolio, elas fazem relatórios, elas emitem relatórios com todas essas principais informações que têm que ser inseridas, tanto no GCAP, como no Carnê-Leão, como no Programa Gerador da Declaração Anual, e já colocam essas informações muitas vezes convertidas para reais. Então, antes, verifique se a sua corretora não faz isso, né, para que você tenha uma facilidade muito grande antes de começar a declarar. Bom, então, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.